O Chelsea acabou de gastar uma fortuna em contratações, então acho que é a oportunidade perfeita pra gente fazer uma análise do mercado aqui e contar pra vocês quais são os 10 clubes que mais gastaram dinheiro em transferências nos últimos 10 anos. E a gente já abre a lista com o 10º colocado, que é o Atlético de Madrid. Eles gastaram 1 bilhão e 70 milhões de euros em transferências, então vocês podem ver que eles, sendo o último dessa lista, todos os outros também gastaram mais de 1 bilhão em 10 anos. É coisa, hein? Deixando claro que para padronizar os dados, a gente pegou tudo diretamente lá do Transfer Market, no período que começa com a temporada 2012-2013 e vai até o final dessa janela de transferências que acabou de fechar. Olhando algumas das principais transferências do Atlético, uma que dá para ressaltar muito bem é a do Griezmann, né? Eles compraram um jovem Griezminho lá da Real Sociedad por cerca de 30 milhões de euros, e ele não só jogou muito, como ainda rendeu um baita de um lucro quando saiu pro Barcelona por 120 milhões. Mas com alguns acertos, em geral, quando o Atlético de Madrid gasta grana, eles não mandam bem, né? Pensa em alguns dos caras que custaram aí uma grana nesses últimos tempos. Eles pagaram 32 milhões no Gameiro, que flopou e hoje em dia já joga num time bem menor. 35 milhões no Jackson Martinez, que tinha ido muito bem no Porto, mas que no Atlético não deu certo. 35 milhões no Vitolo, que falhou miseravelmente lá no clube. E a loucura é eles repatriarem o Diego Costa vindo do Chelsea por 60 milhões de euros, e que parecia que poderia ser um casamento na sua segunda temporada, digamos assim, né? Não deu certo. O Diego nunca voltou a ser o que era e depois acabou saindo de graça, né? E claro, as duas principais contratações da história do Atlético, o Thomas Lemar, que custou 72 milhões de euros e que teve alguns momentos ali e tal, mas longe de justificar toda essa grana, né? E o craquinho João Félix por 127 milhões de euros, ele que chegou ainda antes de completar 20 anos, né? Muito novo, e depois de alguns anos aí, parece que não vai dar certo no Atlético. Nessa última janela agora foi emprestado pro Chelsea, né? E vamos ver se um dia o Atlético de Madrid vai conseguir recuperar alguma parte desse valor. E também é importante explicar que tudo que a gente tá falando aqui são dos valores gastos em transferências. A gente não tá falando do saldo, tá? Do lucro, digamos assim, que aí envolveria também o quanto que os caras ganharam vendendo jogadores, saca? Se forem mais pelo lado dessa análise de saldo, ou seja, quanto os caras gastaram menos quanto eles ganharam, pra ver qual que foi a diferença, o saldo do Atlético de Madrid nos últimos 10 anos é de apenas 97 milhões de euros negativos. O que eu falo apenas porque, cara, nessa lista vocês vão ver que tem outros clubes com rombos muito, mas muito maiores, né? De qualquer maneira, quando o Atlético de Madrid abre a carteira, geralmente não dá tão certo. O que já é diferente do 9º colocado da lista, que é o Real Madrid. Nos últimos 10 anos, eles gastaram cerca de 1 bilhão e 130 milhões em transferências, sendo que muitas delas deram absolutamente certo, né? Então a gente pode citar, por exemplo, o caso do Luka Modric, né? Que chegou por cerca de 35 milhões de euros e dispensa comentários do que ele fez pelo clube e tá na história. O Courtois, que chegou mais ou menos pelo mesmo valor aí e também se tornou um dos melhores goleiros do planeta, se não o melhor, né? Lá no Real Madrid. Algumas grandes apostas que o Real Madrid fez em adolescentes que deram certo por enquanto, né? 45 milhões no Rodrigo, 45 milhões no Vinícius Júnior. E algumas outras snipadas no mercado, por exemplo, 48 milhões no Mendy, o lateral esquerdo, e 50 milhões no Militão, que juntos aí já formaram parte de uma defesa campeã de La Liga e de Champions League na mesma temporada, então já estão quase pagos esses dois, né? Mas não só de contratações acertadas vive o Real Madrid. Lembra do Luka Jovic, que fazia gol pra caramba no Frankfurt? Pois é, o Real chegou a pagar 63 milhões nesse cidadão, que foi tão mal, que acabou saindo de graça do clube. Outro mais ou menos nessa pegada foi o James Rodrigues, né? Muito talentoso, comprado por 75 milhões de euros e que teve seus bons momentos no Real Madrid, tá? Mas no final das contas, acho que dá pra considerar que a passagem dele por lá foi um fracasso e ele acabou saindo aí também de graça. E como não falar do glorioso Bale, que na época foi a contratação mais cara da história, 101 milhões de euros mais ou menos, e que foi absolutamente instrumental e importante pra conquista de várias Champions Leagues ali, um cara que fez história, quando tava bem, tava muito bem. Então sempre tem uma discussão se o dinheiro gasto no Bale valeu a pena ou não valeu a pena. A gente já defendeu várias vezes aqui no Eurofut que a grana da transferência sem dúvidas valeu a pena, né? Com sobras até. O único problema do Real Madrid foi pagar um salário absolutamente astronômico por 3 anos, né? Os últimos 3 anos do Bale lá, que ele praticamente não jogou. Essa parte ali que dá pra falar que não deu certo, mas como valores aí de salários não entram aqui na análise desse vídeo, então
dane-se. Até porque o Bale não foi um problema, o grande problema do Real Madrid em termos de transferências foi a contratação mais cara da história dos malucos, 115 milhões pagos no Eden Hazard, que era um baita de um craque jogando pelo Chelsea, chegou no Real Madrid de repente para ocupar um pouquinho do espaço deixado vazio pelo Cristiano Ronaldo e não ocupou espaço nenhum, né? A carreira dele degringolou completamente, ele acabou virando uma espécie de 007 lá no Real Madrid, né? Toda a temporada 0 gols, 0 assistências e 7 lesões. Então fazendo o saldo de transferências, pegando quanto que o Real Madrid gastou e excluindo os valores que eles ganharam vendendo jogadores, eles estão com 126 milhões de euros negativos, beleza? E o oitavo clube dessa lista é o Liverpool, que, pô, normalmente a gente vê os caras fazendo contratações mais pontuais e não gastando assim a rodo, né? Mas de qualquer maneira, eles gastaram nos últimos 10 anos coisa de 1 bilhão e 160 milhões de euros em contratações. E nessa de transferências mais pontuais, o Liverpool tem alguns grandes acertos na história recente, né? Pensa só, Firmino 41 milhões de euros, Mané 41 milhões de euros, Salah veio da Roma por 42, Fabinho do Mônaco por 45, o Alisson chegou depois daquela final terrível lá do Karius, né, no gol do Liverpool, por 62 milhões de euros. E o zagueirão Van Dijk, a contratação mais cara da história do clube, chegou por cerca de 85 milhões de euros e se tornou um dos melhores defensores do mundo. Todos esses caras aí foram dinheiro muito bem gasto, né? Mas, cara, é impossível algum clube acertar em todas. Algumas vezes vai dar errado a contratação, não tem como. O possante Benteke, lembra dele? Foi comprado pelo Liverpool na época por 46 milhões de euros e foi um flop total, né? O próprio Naby Keita custou 60 milhões de euros, embora ele esteja muito longe de ser um mau jogador, acho que esperava-se mais do cara, né? E recentemente o Darwin Núñez chegando por 80 milhões de euros, valores que podem até subir aí com bonificações e metas e tal, mas que tem virado meme por causa de gols perdidos de forma bizonha. De qualquer maneira, ele é muito jovem, muito talentoso, então ainda pode dar a volta por cima, né? Mas se for pra fazer um panorama geral, eu acredito que o Liverpool teve muito mais contratações acertadas do que erradas, e o saldo deles negativo é de apenas 445 milhões de euros. O próximo item da lista é um caso curioso. O Arsenal é o sétimo clube que mais gastou no mundo nos últimos 10 anos, né? Foram 1 bilhão e 200 milhões de euros. E eles são o único clube dessa lista que não conseguiu um título nesse período do mais alto escalão. A gente tá falando de Champions League ou Liga Nacional, por exemplo, né? Todos os outros clubes que estarão por aqui ganharam pelo menos os seus campeonatos locais. Só por isso você já consegue perceber que o Tottenham não vai estar na lista. Triste, não é, pessoal? E alguns grandes nomes contratados vieram pra meio que mudar o patamar do Arsenal e até conseguiram, mas sem fazer com que o desempenho deles ali conseguisse trazer muitos troféus de alta relevância pro clube. Então o Ozil custou 47 milhões de euros e fez mágica no seu começo, né? Mas caiu de produção absurdamente e acabou saindo de graça. O Alexis Sanchez custou 42 milhões de euros e virou o craque da equipe, amigo. Mas não venceu quase nada e acabou reforçando o rival Manchester United. Também teve a famosa dupla de ataque de Lacazette vindo do Lyon por 53 milhões de euros e Aubameyang vindo do Dortmund por 63 milhões. E os dois tiveram uma trajetória parecida no sentido de que tiveram bons momentos, meteram bastante gols, né? Principalmente o Aubameyang, mas acabaram saindo de graça no final das contas. Só que na temporada atual, o Arsenal está muito bem, obrigado, e com nomes que não custaram muito dinheiro não, cara. Pensa só, o Odegaard talvez seja o melhor meia dessa Premier League, alguns apontam ele assim, né? Custou 35 milhões de euros. O Martinelli foi buscado lá no Brasil por 7 milhões de euros apenas. E o Saka e o Nketiah são jogadores da base, então nem sempre você precisa construir um time muito bom à base de jogadores caríssimos e consolidados, né? O trabalho do Arteta vem mostrando isso. Mas de qualquer maneira, eu tenho certeza que na sua cabeça, aí na sua casa, você nunca pensou que o Arsenal era mais gastão que o Real Madrid, né? Pois é, mas o saldo negativo de transferências deles nos últimos 10 anos é de 785 milhões de euros, ou seja, 6 vezes pior que o do Real Madrid. E vocês achando que o Arsenal não tem dinheiro, o Arsenal não gasta, tá aí, pô. E o sexto colocado, todos vocês sabiam que tá nessa lista, é o Paris Saint-Germain, com a bagatela de 1 bilhão e 480 milhões de euros em jogadores contratados nos últimos 10 anos. E olha que pode chamar o Sheik de pescador, porque veio muito bagre. Ó, o PSG pagou 30 milhões pelo Idrissa Gueye, que não foi tão bem assim no clube e acabou voltando pro Everton depois por uma fração disso. O defensor Kerer chegou por 37 milhões e o Draxler chegou por 36, ambos aí com potencial, né, pra ser
serem bons jogadores, não vingaram e acabaram dando enorme prejuízo. Para não falar do Icardi, que custou 50 milhões de euros e teve tretas lá, né? Não teve o desempenho esperado e depois acabou saindo emprestado pro Galatasaray. Mas o PSG, obviamente, também tem grandes acertos, né? O Marquinhos, pra você ter uma ideia, um jogador lá que vai ficar na história do clube, né? 31 milhões de euros apenas. Na casa dos 60 mais milhões, vieram Di Maria, Cavani, jogadores históricos do PSG, né? E o próprio Hakimi, que também tá brilhando muito aí. Agora, se o PSG está nessa posição aqui na lista, é muito por causa de duas contratações que são até hoje as mais caras da história desse esporte, que foram a do Mbappé por 180 milhões de euros e a do Neymar, a mais cara de todos os tempos, por 222 milhões de euros. Chegaram muitos bons nomes? Chegaram. Acertaram em várias contratações? Em muitas. Mas todo mundo sabe que o grande objetivo do Paris Saint-Germain é a Champions League e até hoje nunca veio, né? Quem sabe eles gastam mais um bilhãozinho só e conseguem ganhar. O saldo negativo do Paris Saint-Germain é de 977 milhões de euros. E só existe um clube em todo o planeta com um saldo pior que o deles, tá? Chuta nos comentários aí qual que é. Chegando na metade da lista, a quinta colocada é a Juventus, a primeira e única equipe italiana dessa lista, né? Gastou 1 bilhão e 600 milhões de euros em transferências. Destaques aí para Cristiano Ronaldo, que custou 117 milhões de euros e que apesar de não ter tido todo o sucesso que se poderia imaginar, né? Ainda assim meteu gol pra caramba lá, vendeu camisa a rodo, então não dá pra dizer que foi uma contratação ruim. Outro gasto bastante alto foi o do Vlahovic, comprado por 81 milhões de euros, um cara que tem tudo pra fazer a torcida muito feliz por anos aí. Mas claro que tem contratações ruins, né? Por exemplo, o Higuaín, os caras foram lá e pagaram a multa rescisória pra tirar o homem do Napoli, 90 milhões de euros. E a primeira temporada dele na Juventus até que é boa, só que a parada do Higuaín é que ele teve uma queda na carreira muito vertiginosa, né? Ele saiu de tipo um artilheiraço assim pra um bagre em pouquíssimo tempo e acabou saindo de graça. Outro gasto muito alto que acabou não correspondendo tanto àquilo que se imaginava foi o De Ligt, né, comprado por 85 milhões de euros junto ao Ajax, era o zagueiro mais promissor do mundo na época, mas tudo bem porque depois ele saiu pro Bayern por um valor bastante similar. Ainda assim, a contratação mais esquisita e mais questionável foi a do Arthur Melo, do Barcelona, por 76 milhões de euros. Ele nunca conseguiu ir bem, a carreira dele deu uma degringolada e ainda essa transferência foi investigada aí porque a Juventus inflou esses valores para conseguir fazer manobrinhas fiscais ali e é um dos motivos pelos quais ela perdeu 15 pontos na tabela da Série A italiana, né? Ou seja, gastou uma grana, ainda que tenha tido envolvimento do Barça naquela troca do Arthur com o Pjanic, né, cara? É um negócio super complicado e que não tem outra palavra, foi uma tramóia, beleza? O saldo negativo da velha senhora nos últimos 10 anos é de 477 milhões de euros. Em quarto lugar tá um companheiro de trambique da Juventus aí, que foi o Barcelona, né? Nos últimos 10 anos, eles gastaram 1 bilhão 640 milhões de euros em contratações, investindo em muitas, mas muitas controvérsias, né? A gestão anterior do Barça, do Bartomeu, gastou dinheiro tão mal que a gente fez um vídeo especial no canal só falando sobre isso. E uma dessas contratações bizonhas foi justamente a do Pjanic, vindo da Juventus, nessa troca com o Arthur aí, né? Que em teoria, contabilmente, ele custou 60 milhões de euros, mas essa aí, olha, nem o mais ingênuo acreditou nesse valor, né? Também teve aquela contratação muito estranha do Paulinho, que ele chega por cerca de 40 milhões de euros, joga uma temporada, não vai mal, tá? E depois ele já é revendido ao mesmo clube de onde ele tinha vindo, o Guangzhou Evergrande, e mais ou menos pelo mesmo valor, então, estranho. Outro causo aí foi a compra do Neymar vindo do Santos, por valores que o Transfer Market coloca em 88 milhões de euros, só que essa transferência é cercada de polêmicas e disputas judiciais, envolvendo pra onde que foi, na verdade, essa grana, né? Muita treta por debaixo dos panos envolvendo o Barcelona, mas se for falar só do campo e bola, tem algumas transferências mais limpas, digamos assim, que simplesmente não deram certo mesmo, como a do Griezmann chegando ao Atlético de Madrid por 120 milhões, a do Coutinho, que deu uma flopada imensa lá no Barça, que custou 135 milhões, e a mais cara da história do clube, Dembélé, por 140 milhões de euros, ele que passou muitas temporadas lesionado, mal jogava, parecia que ia sair do Barcelona quando de repente deu uma reavivada na carreira e voltou a jogar uma bola muito especial por lá. Então a do Dembélé dá vontade de falar que é flop, mas ele tá conseguindo se recuperar, então acredito que talvez a longo prazo aí a gente mude de ideia bastante em relação ao que fez o Dembélé pelo Barcelona. Mas em geral, o Barça gastou
gastou muito mal, de maneira extremamente duvidosa, quase falindo o clube e ainda de quebra, como assim, a cereja em cima do bolo de merda, né? Perdeu de graça o maior jogador da sua história e o melhor do mundo, Lionel Messi. Então, porra, tá de parabéns o Barcelona, que nessa brincadeirinha aí ficou com um saldo negativo de transferências na casa de 662 milhões de euros. Abrimos o pódio do vídeo com o terceiro mais gastador dos últimos 10 anos, que foi o Manchester United, 1 bilhão 670 milhões de euros. E essa grana aí foi investida toda em perebas. É a parada que o United tem uma fama aí de contratar jogadores a peso de ouro e os caras não vingarem por lá, né? Desde a saída do Sir Alex Ferguson lá do Manchester United, parece que muito jogador chega por lá, não dá certo. E um deles foi o Lukaku, né? Contratado junto ao Everton por cerca de 84 milhões de euros, uma boa grana. E lá no Manchester United ele nunca conseguiu repetir aquele grande Lukakão que ele era, indo mal em alguns momentos e sendo muito criticado por não conseguir nem dominar a bola às vezes, né? Fazer aqueles famosos domínios de canela. Outro que chegou caro foi o Di Maria, 75 milhões de euros, e não foi bem e logo foi despachado aí pro PSG. O Sancho, que no Borussia Dortmund era um cracaço, custou 85 milhões de euros e até o momento teve muita dificuldade para se adaptar. Pode se recuperar porque é um craque e é muito jovem, mas infelizmente até o momento não se justificou. E a contratação, claro, mais questionada, porque o Manchester United fez de Harry Maguire o zagueiro mais caro de todos os tempos, 87 milhões de euros. Ele chegou para resolver o problema da defesa e, bom, vamos ser bem sucinto aqui, né? Digamos que não resolveu, né? E outro cara que deu muito errado foi o Pogba, cara, que ele surge no Manchester United, vai pra Juventus de graça, começa a jogar uma bola absurda, o United pensa então, vou recontratá-lo, paga 105 milhões de euros pelo cara. Ele nunca consegue repetir aquele bom desempenho lá nos Red Devils, às vezes parece que ele sumia, né, de campo, e ele volta a sair de graça pra Juventus mais uma vez, né? Se desde 2013 o United nunca mais chegou pertinho de vencer uma Premier League e muito menos uma Champions, muito disso deve-se ao fato de que os caras gastam dinheiro muito mal, né? E atenção que eu tenho certeza que você pensou no Chelsea, mas o maior saldo negativo de transferências dos últimos 10 anos no planeta é do United. Menos 1 bilhão 248 milhões de euros. Gastam muito, vendem muito mal e o resultado é isso aí. E para falar do segundo colocado, a gente não precisa nem sair de Manchester, porque é o Manchester City, né, que gastou a bagatela de 1 bilhão 720 milhões de euros em contratações nos últimos 10 anos. E apesar de a gente ter tido outras equipes que gastaram bem o seu dinheiro, né, eu cravaria que desse top 10, o Manchester City é o clube que mais acertou em contratações. Quase todas as contratações mais caras da história do clube foram absolutamente certeiras, tá? Contratações na casa de 40 a 60 milhões de euros que deram muito certo. Ederson vindo do Benfica, Fernandinho vindo do Shakhtar, Bernardo Silva vindo do Mônaco, Kyle Walker vindo do Tottenham, John Stones vindo do Everton, e aí de 60 até 80 milhões de euros, mais um monte de acertos, se liga. Rodri vindo do Atlético de Madrid, Cancelo vindo da Juventus, Mahrez vindo do Leicester, Rúben Dias vindo do Benfica e o Kevin De Bruyne, o craque do time já há várias temporadas, chegando do Wolfsburg. Todos esses caras custaram uma grana bastante considerável, mas todos eles tiveram desempenhos muito bons pelo City e a maior parte aí tem uma galeria de troféus gigantesca já, que foram ganhos aí enquanto defendiam a camisa azul, né? Sem contar que o clube também conseguiu fazer um feito histórico talvez, que foi a contratação do Haaland por apenas 60 milhões de euros. Imagina só a quantidade de gols que esse cara não vai fazer nos próximos anos, né? Foi quase de graça. Se tem uma crítica às contratações do City, é a do jogador mais caro de todos os tempos deles, né? O Jack Grealish, que custou cerca de 117 milhões de euros. E por mais que seja um bom jogador e recentemente esteja até recuperando um pouco daquele seu bom futebol do Aston Villa, tá muito longe de justificar esse valor aí, né? Então o Citão costuma investir bem em jogadores, mas não vende muitos atletas, né? E por isso o saldo negativo deles é de 977 milhões de euros, praticamente idêntico ao do PSG. Rinha de bilionário, né? Chegamos no número 1 dessa lista, que obviamente você já sabia, é o Chelsea, o clube mais gastão do planeta nos últimos 10 anos, torrou nada menos do que 2 bilhões e 100 milhões de euros em muitas contratações acertadas e muitas horrorosas também. Pra você ter uma ideia, apenas na temporada atual de 2022-23, sob o novo comando aí deles, né, que agora tem como chefão lá o Todd Boehly, eles estão rasgando dinheiro e só nessa temporada eles gastaram mais de 600 milhões de euros em transferências.
transferências. A lista é gigante, né? Mas algumas das mais caras foram 65 milhões no Cucurella do Brighton, 70 milhões no Mudryk do Shakhtar, com valores que com bonificações e metas e tal pode chegar a 100 milhões, tá? E claro, no último dia dessa última janela, a transferência mais cara da história dos Blues, 121 milhões no Enzo Fernandes do Benfica. Com o detalhe, 6 meses antes, o Benfica tinha contratado o Enzo por 10 milhões fixos, mais 8 milhões em variáveis. Então em menos de 6 meses, o Chelsea aceitou pagar de 6 a 7 vezes esse valor que o Benfica tinha pagado, né? É loucura, esses nomes que eu falei agora recém chegaram no clube, então a gente não sabe se vão valer a pena no futuro ou não, alguns provavelmente sim, mas o Chelsea também já gastou mal, viu? O Moratinha, lembra dele? Custou 66 milhões, tá? Na época perdeu o gol a rodo e acabou saindo. O Kepa Arrizabalaga custou 80 milhões de euros, o goleiro mais caro da história, e teve bons anos ali jogando muito mal, virou reserva para um goleiro que custou muito menos, né? E embora recentemente ele tenha recuperado seu espaço no clube, não me parece nada impossível que muito em breve o Chelsea vai torrar grana num goleiro mais de elite. E claro, a segunda contratação mais cara da história do Chelsea, que foi um desastre completo, a vinda do Romelu Lukaku, da Inter de Milão, por 113 milhões de euros, né? O problema é que ele não correspondeu, brigou com o treinador, tava jogando nada e acabou saindo pra Inter de Milão emprestado. Quando voltar, duvido que vai jogar, né? Veremos. E a estratégia pra contratar do Chelsea atualmente é meio que tipo, identificou qualquer jogador bom, contrata. Os caras estão literalmente queimando dinheiro, parece que dá em árvore lá, né? E o futuro dirá se esse monte de contratações que eles fizeram recentemente vão dar mais certo ou mais errado, né? Mas cara, olha alguns números incríveis. Nesses últimos 10 anos, o Chelsea teve 340 jogadores chegando pro clube e eles venderam ou se livraram de 338 atletas nesse mesmo período, com um saldo negativo de transferências de 970 milhões de euros. E contando, tá? Aumentando, porque, por exemplo, assim que virar pra temporada que vem, a 2023-24, o Chelsea já vai preencher o cheque e mandar lá pro RB Leipzig da Alemanha, porque, por exemplo, a contratação do Nkunku já está acertada. É muita grana, né, cara? Que isso. Qual o time mais te surpreendeu nessa lista ou fora dela, né? Você achava que, por exemplo, o Totão da Massa estaria aqui, ou o Bayern de Munique? Deixa aí nos comentários e eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que isso fortalece muito o nosso trabalho aqui. Muito obrigado. Nos vemos no próximo, então, um grande abraço. Falou!